Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, estamos aqui na minha casa. Tá, o Jota já fica aqui comigo. Vamos hoje fazer um Chamas Responde. Cara, estamos no final do ano, última semana do ano. E cara, não sei se... Bom, tem gente que vai estar assistindo esse vídeo aí no ano que vem, né? Mas cara, esse vídeo aqui está sendo gravado hoje no dia 18, uma segunda-feira. Está aqui na minha casa. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e a gente vai responder agora. A gente vai fazer um rodízio. Cada um vai responder uma pergunta. A gente vai tirar algumas dúvidas de vocês. A gente fez alguns vídeos aí bem bacanas para vocês, respondendo sobre lendas que foram desmanchadas, as melhores lendas do ano, a retrospectiva. Cara, muito vídeo bacana. 2024 tá vendo aí, a gente tem novas lendas já preparadíssimas aí para trazer para vocês, histórias novas, tá tudo anotadinho. A gente vai trazer muita coisa boa nesse ano de 2024. Mas esse vídeo agora a gente vai responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês nos passaram através lá do Instagram. Então se você não segue a gente, sempre que você quiser participar de um Chamas Responde, é um vídeo que eu trago raramente aqui no canal, mas sempre que tiver aqui, você quiser participar, tem que ser lá pelo Instagram. A gente faz caixinhas de pergunta lá e vocês nos mandam as perguntas. Eu vou selecionar algumas aqui através do meu Instagram, não vi ainda as perguntas, vou pegar aleatoriamente aqui e eu vou responder a primeira, hoje eu a segunda, hoje a terceira e assim vai, fechou? Rapaziada, tá aqui, ó, aqui em casa, cara, vamos falar bem a real, nós tava na rua gravando. Ah, não, mas ó, não tem condições, cara. Agora acho que até já passou mais uma pernilongueira. Tá muito quente aqui, muito abafado, a gente foi na rua da Macumba gravar, cara, tinha muito mosquito, insuportável. A gente tá pensando, tá, qual lenda que a gente vai? Vamos numa outra lenda, mas daí as lendas muito longes. E as que tem aqui perto tava cheio de mato, com o calor que tava, nós ia ser morto vivo pelos... Eu ia comido vivo pelos mosquitos, cara. Sim. Né, Jota? Não, os bichos tá quase carregando nós, cara. Nós tava quase voando, não é verdade? Tinha 30 mosquitos por cada braço. Não, eles não picavam, eles mordiam, cara. O bicho tinha verdade. Verdade. É isso aí, pessoal. Tá o Jota e o Jefinho aqui, né? Cara, eles vão responder perguntas junto aí. Agradeço a quem mandou a pergunta lá. Quem não for respondido, não fica triste. A gente traz outras vezes aí o Chama Responde. A gente vai pegar as perguntas que nunca nos fizeram, tá bom? Perguntas aleatórias aí. O tema era livre. E vamos... O que vem? O Jefinho, é verdade. O Jefinho tá curioso, cara. Eu vou responder. Você é muito curioso, Jefinho? Ah, não, eu não sou curioso. Umas brincadeiras que a gente faz aí pro em-off aí, pessoal. É umas brincadeiras que a gente não pode falar, mas que a gente faz em off durante as brincadeiras aí das gravações. O pessoal vai ficar sabendo aí, o que esses três andam brincando aí nos bastidores. Fica esperto com o que tu fala aí, cara. Caramba, não precisa entregar o ouro, cara. Pessoal, é o seguinte, eu começo com a primeira pergunta e daí depois eu faço a pergunta pra vocês e vocês respondem, pode ser? Beleza. Pessoal, aqui quem mandou... Eu vou ler essa primeira pergunta aqui, que é o Instagram do fã do Busca Sobrenatural, nosso fã-clube. Cada um deixa uma opinião aí de qual lenda foi a mais marcante. Bacana, qual foi a lenda mais marcante para cada um assim de nós, se teve uma lenda diferente que foi mais marcante? Sim. Eu vou falar a primeira minha, depois tu fala a tua, tá? Mas obrigado pela pergunta aí, nosso fã-clube lá, mandou pra gente. Qual foi a lenda mais marcante para mim, Chamos, do ano de 2023? Cara, vou pensar aqui rapidamente, eu não li a pergunta antes, vou pensar agora. Pode ser que eu acabe me enganando, mas para mim a lenda mais marcante, cara, foi a lenda da Floresta da Bruxa. Aquela que refletiu nossa imagem, cara. Porque assim, ó, refletiu a nossa imagem no mato e quando a gente saiu correndo, a gente ouvia nossas próprias vozes rindo da gente mesmo. Foi assim um bagulho bizarro, cara, bizarro demais. E com certeza pra mim é uma lenda que eu nunca mais vou me esquecer. Por mais que a gente não consiga mais voltar lá pra gravar, a gente respondeu isso em algum vídeo. Vai ter um vídeo aí que a gente falou sobre lendas demolidas, lendas que a gente não participa mais, que a gente não vai gravar mais, então é importante que vocês assistam. Eu não sei se esse vídeo vai ter saído antes desse ou depois, então fica ligado aí no canal. Mas pra mim, Chamos, Floresta da Bruxa, a lenda mais pancada de 2023. Tem um problema aí, porque pra mim também foi a Floresta da Bruxa, porque eu passei uma situação que eu nunca imaginei, na verdade eu nunca tinha passado em todos esses anos gravando, que foi quando vocês acabaram me encontrando amarrado lá, e cara, aquilo mexeu demais comigo. Eu confesso pra vocês que até a gente conversou em off, eu pensei seriamente se eu ia continuar gravando. Isso eu não falei em vídeo nenhum, tô falando agora pra vocês, mas com o Chamos e o Jota a gente conversou em off. Foi bem complicado, cara. Gravar a Floresta da Bruxa depois do que aconteceu, pra mim, cara, foi disparada a pior lenda desse ano. Mas tu não consegue então selecionar mais uma? Uma segunda? Mais uma, cara, a lenda do psicopata também foi uma lenda complicada. Marcante, né? Marcante, a gente gravou muita coisa, principalmente pela história, né, do local, pelo próprio dono ter desafiado a gente a estar indo lá no local e saber de todas as vítimas que ele fez, né, cara, inclusive o que a gente gravou, que na verdade a gente nem chegou a ver, né, a gente só foi ver depois do vídeo pronto, né, depois que você mostrou a filmagem para nós, que só tu viu,
que eram aquelas pernas, né? Embaixo da cama. Debaixo da cama ali. Então, o Jefinho tá falando porque nesse quarto onde a gente flagrou um monte de perna embaixo da que cama. era inclusive o quarto onde ele empilhava corpos. Ele empilhava os corpos, né? É que assim, era um senhor que ele frequentava os bailes daquela cidade, ele atraía pessoas pra dentro dessa casa, nessa lenda, e lá ele tirava a vida dessas pessoas e cortava todas elas em pedaços. E empilhava em sacos de lixo nesse quarto. Ele ficou muito tempo fazendo isso. Isso, e ele morreu, esse cara ele tirou a própria vida dentro da casa e dizem que o espírito dele se tornou maligno. Já era maligno em vida, então imagina depois da morte, né? Não tinha como um santo, né? Ele acaba atormentando aquela casa. E, cara, foi uma cena bizarra que a gente viu, aquele monte de perna, aquele monte de perna embaixo da cama. Na verdade, fui só eu que vi. E vocês acabaram vendo no vídeo depois, foi inacreditável, né? Foi. E tu, Jota, tem uma lenda aí pra passar Cara, pra nós, que te marcou bastante nesse ano? Tem essa da Floresta da Bruxa também, que é uma lenda pesada. Tem a do Psicopata também, que é uma lenda pesada. Só que pra mim, nesse ano, foi a lenda da Invocação do Mal, que a gente foi lá gravar em São Paulo com o Ulisses lá, né? A principal lenda do Ulisses Deadline, né, cara? Invocação do Mal, verdade? É uma lenda assim que eu cheguei a reagir bastante ela, e eu ficava impressionado com o que acontecia lá dentro. Porém, quando eu fui gravar com vocês lá, eu não consegui suportar ficar, acho que não fiquei 10 minutos. Verdade, o Jota passou mal na gravação, verdade? O Jota foi atacado, né? Foi cara? atacado. Se não fosse o Ulisses lá, eu não sei o que tinha acontecido com ele, porque a gente estava num lugar estranho. Se tivesse que correr com o Jota para algum hospital, nós estávamos ferrados, porque a gente não conhecia nada. Eu acho que nem na cidade, teria que ir para outra cidade vizinha. Verdade. Então essa pra mim foi a Invocação do Mal. Então o Jota fica com a Invocação do Mal, o Jefinho com o Psicopata. Isso. E eu com a Lenda da Floresta da Bruxa aí, as principais, as mais de terror de 2023, fechou? Isso mesmo. Pessoal, vamos responder agora aí, ó. Eu respondo essa pergunta de depois eu escolho uma pro Jota, uma pro Jefinho, fechou? Jorge Triplo, @Jorge Triplo mandou. Quais são os planos pro ano que vem em relação ao canal? Vão ter mudanças ou novidades? Cara, não tem como a gente prever muito, cada ano é um desafio a mais, Jorge. É o seguinte, cara, os objetivos são sempre encontrar casas abandonadas, lendas novas, o que é muito difícil da gente encontrar. Esse ano, graças a Deus, aí o Elienai, o nosso parceiro, o Alex, também nos ajudaram bastante com lendas novas. Nós também passamos lendas para eles. E cada vez vai ficando mais escasso, cara, porque algumas lendas são desmanchadas, outras lendas a gente não consegue encontrar. Já teve dias que a gente ficou o dia inteiro rodando na estrada e não encontramos nenhuma lenda, nenhuma história. Então é muito difícil, mas, cara, o objetivo claro, a gente quer viajar de novo para Londrina, 2024, queremos ir para Cascavel, queremos fazer algumas viagens a mais, tá bom? Ir para o sul do estado aqui de novo, gravar lendas novas. E é isso, cara, o objetivo assim não tem muito, o nosso único objetivo é sempre estar indo atrás de lendas novas, tá bom? Integrantes a gente não vai colocar novos, é sempre nós três, né? Porque é muito complicado achar alguém de confiança para gravar, porque tem muitos riscos que a gente passa na gravação. E cara, é isso, a equipe vai ser sempre eu, Jota, o Jefinho, trazendo sempre essas lendas pancadas pra vocês. É isso. Fechou, Jorge? Obrigado pela pergunta, cara. Ô, rapaziada, bom, essa pergunta aqui pode ser pro Jefinho, a Simone Soga. Acho que é isso, Soga. Simone Soga, qual é a sensação de chegar em casa depois de gravar, assim, algo aterrorizante? Qual que é a sensação aí, Jefinho? A sensação, eu acho que é a mesma para todos, né? É a sensação de alívio, né? Principalmente quando acontece alguma coisa muito pesada. Claro, acontece várias vezes, dependendo do que a gente acaba gravando, da situação que a gente acaba passando na lenda, a gente chega em casa com receio, com medo. Medo de quê? De ter carregado alguma coisa para dentro de casa, porque pelo menos eu e o Chamos já tivemos essa péssima experiência, né? O Jota, graças a Deus, nunca passou por isso. Porém, eu e o Chamos já tivemos essa experiência, não foi legal, então a gente chega, na maioria das vezes, gratos por mais um dia de gravações, por mais um dia de ter chego em casa bem, em segurança, porém outras vezes a gente chega aflito e essa aflição, essa angústia fica por alguns dias até a gente perceber que não veio nada, entendeu? Por mais que a gente faça as nossas orações e tudo mais, a gente sabe que tem coisas que são muito pesadas e que só se manifestam depois de um tempo. Porém, graças a Deus, isso não aconteceu mais. Cara, beleza? Obrigado pela pergunta, viu? Isso aí, cara, olha só, essa pergunta ainda bem que eu tô vendo de forma aleatória aqui no meu Instagram. Aqui. Tem você pergunta, só que essa aqui, cara, vocês vão dar risada. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Manda. Jota, só que tu que vai ter que responder, tá, Jota? Tu quer outra sequência aí, cara. O Lucas Rafael Pilégio. Chamos, já deu vontade de fazer o número 2 na hora, na lenda? Me responde, por favor. Tá ali, ó. Pra não dizer que é zoeira ali, ó. Vamos ver se foca ali, ó. Ali, ó. Ele perguntou, Chamos?
Ah, certeza dos 3, eu acho, né? O quê? Dos 3 o quê? Que já deu vontade do número 2. Não. Eu? Tá desfocando a câmera, peraí. Sim. Eu? Aquela vez lá na frente da igrejinha. Ah, é verdade. E tu? Não é igreja. Ô, peraí, cara, a câmera tá desfocando aqui. Deixa eu... Desfocando. Chega aí, Jefinho. Mas respondendo a minha pergunta, tipo, eu acredito que às vezes a gente sai meio ansioso também. É uma coisa que às vezes é psicológico também, né? Sei lá. Ah, sim, verdade? Sei lá, cara. Mas eu já, tipo, já deu ligeira já. Eu acho que, cara, quem grava Quem tá na rua aí tá sujeito, né? É, não, Mas não. tu, Anônimo, Ei. onde foi tu? Lolo bolado que eu diga, hein? Ah, não, o Lolo é o rei. Eu acho que ele só perde pro cara que tá na câmera aí. Esse aí É, o cansou de chegar em casa só com um pé de meia. É, cara, coisas que acontecem aí, cara. Depois da primeira vez ele só compra meia de algodão, ele pega macia, ele testa na mão. Não, mas tem que ver se serve. Não quero ver se serve, quero ver se é macia. Primeiro ele testa o tecido, depois o tamanho. Eu deixo o kit cagador do carro. É, cara, isso é normal, cara. É só quem tá Normal nesse. não é, né? Ah, não. É, eu considero Depende normal, do ponto de cara. vista, né? Porque eu acho que o cara E fica tu, muito não ansioso. lembro? Tu quando foi? Lá na... Ah, é verdade! É verdade! Naquela Não, casa, não. inclusive, que a gente não pode mais ir. É. Que deram a chave, né? Isso, que deram a chave pra nós lá. É, eu acho que foi isso que foi respondido no outro vídeo, né? O pessoal não vai entender. Mas é uma casa no aí. outro vídeo, isso. Mas É uma outra casa aí que a gente gravava, pessoal, nós tínhamos a chave da casa, mas como repercutiu na cidade inteira lá, O pessoal parava pra tirar foto. o cara não deixou mais nós gravar. gravar na casa lá, deu ruim, Eu não sei, eu acho que ele não deixou por causa do que o Jota fez coisa lá, cara. Não, ela tinha banheiro tudo certo. Tinha água. Não, o banheiro também, né? funcionava, porque a Funcionava, casa, verdade. a casa eles serviam até para alugar, então era uma Verdade. casa que tipo, ela tava com a energia cortada, porque não tinha morador, mas a casa era boa. É, não tinha água encanada tudo. Levou sorte, né? Sim. Ah, não, difícil lembrar de uma vez só do Chamos, né? É. Uma vez específico. Bom, deixa eu ver. Ilha. Casa Amarela. Só na ilha foi mais 5 Não, é Ilha, Casa Amarela. Pessoal, a Ana Cristina mandou essa pergunta aqui, olha só que bacana. Por que não grava mais a lenda do zelador? Eu amo, super assustadora. Vocês sabem qual que é a lenda do zelador? Zelador? Eu não lembro qual que é. Do zelador. Não lembra mais da lenda do zelador? É desse ano? É, eu acho que é desse ano. Desse ano? Ou é do ano passado? Tu sabe qual que é, Jota, do zelador? Pô, lembra do zelador, cara. Ah, do zelador? Ah, Tu sabe, né? sobe a escadinha Tem aquela lá. escadinha que parece um Isso, orfanato, cara, a casa. Isso, que é lá na BR mesmo, pô. É, Jefinho, uma casa que aparecia um cara, tipo, sem rosto, tipo, a cabeça de caveira, assim, com o corpo todo preto entrando pela janela. Que a gente tem um caminho pra Ah, tá aqui. É longe da Isso, rodovia. isso. Verdade, Sim, essa daí é pô, uma lenda verdade, que a cara. gente esqueceu de falar nas lendas Apareceu demolidas, em né? cima lá, né? Aquela lá não existe mais. Essa casa aí foi desmanchada, É, tá, não Ana? existe mais. Por Uma isso que a gente não delas, grava né? mais. Verdade. Fechou? Isso. Pessoal, ó, Jefinho, bom, essa aqui eu vou responder também, mas a Kelly Silva Araújo de Lima gostaria de saber se tem planos de visitar lendas do Nordeste. Ceará ama vocês. Obrigado e pra galera do Nordeste. Inclusive teve gente aqui do Piauí que mandou também pergunta aqui pra gente se a gente tem a pretensão de gravar lá. Claro, pô, muito bacana o Nordeste, temos um carinho muito grande aí pelo pessoal do Nordeste, um salve pra vocês aí. O problema é o custo pra gente fazer uma viagem dessa, né? Como somos em 3, é passagem de avião pra 3, é hotel pra 3, é alimentação pra 3, então se torna muito caro. É um custo assim muito grande mesmo, pessoal. Mas quem sabe um dia, quem sabe as coisas melhorem no futuro e a gente consiga assim. O plano é gravar o Brasil inteiro, só que as coisas têm que ir acontecendo aos poucos, né? Mas é o nosso sonho, cara. Um dia, pô, já pensou um dia nós lá no Ceará, lá no Piauí, Maceió, na Bahia, gravando vídeo, já pensou, cara? Ia ser da hora. Além de estar conhecendo lugares novos, a gente está trazendo vídeo pra galera. Só que, por outro lado, também é muito perigoso porque a gente não sabe a segurança do local, a gente não sabe de que é tranquilo, né? Porque por mais que o local seja bonito, a gente não sabe qual que é a área que é seguro gravar e a área que não é seguro gravar. A gente teria que ter algum contato de confiança lá, né? Isso mesmo. Mas, cara, Vai que apareça algum youtuber, né? Parceria, Alguma né? parceria, né? Fazer um collab, né? Temos alguns conhecidos. Temos conhecidos da Bahia, o Timo Carvalho, Francisco Filho lá do Ceará. É verdade. Temos contatos, né? Quem sabe um dia, né? Obrigado pela pergunta, viu, Kelly? Tamo junto. Feliz ano novo aí pra você, tudo de bom. Aí, Jefinho, essa pergunta aqui vai mais pra ti, cara, porque tu foi o cara, eu acho, que mais sofreu com esse tipo de situação nesse ano. Vamos ver. O Natan SC, ele mandou assim, ó, qual é a sensação de saber
que você já foi possuído por um espírito? Eu acho que todos nós já... Obrigado pela pergunta aí, Natan SC, né? Obrigado aí por ter participado da caixinha de perguntas aí, né? Cara, qual que é a sensação? Não sei, cara, se você já desmaiou. Quando acontece você desmaiar, você volta de uma confusão, cara, é como você ficar, é difícil explicar, mas é como você ficar de ressaca. Você teve uma noite que você bebeu todas e você tem flashes, acaba tendo flashes de memória. E ao mesmo tempo uma confusão mental, cara, porque aí tu vê o vídeo, o que aconteceu contigo e tu não lembra. É muito complicado, cara, é muito complicado mesmo você passar por essa situação de possessão. É difícil explicar, é só quem já passou por isso para entender que é confuso. É confuso, mesmo para quem já passou, explicar para outra pessoa que já tenha passado. É muito confuso, é difícil explicar. Então é uma situação bem complicada mesmo, e aqui todos nós já passamos por isso. E o resultado final, né, foi igual para os três. Essa sensação ruim, cara, de tu ter feito coisas que tu nem se lembra de ter feito, que você só vai ter noção depois que você vê o vídeo e ouve os relatos de quem estava contigo ali. Bacana. É complicado. Fechou? Mas valeu pela pergunta. Aqui a Michelle 890, arroba Michelle 890. Quanto tempo vocês se conhecem e em que ano iniciou o canal no YouTube? O canal se iniciou em 2017, fevereiro de 2017, e as lendas começaram a ser gravadas em setembro de 2017, tá? E essa pergunta aqui eu vou deixar pro Jota, há quanto tempo a gente se conhece e como a gente se conheceu. Fala aí, Jota, começa por ti. O André eu conheço através do meu irmão, né? De amigos, né? Isso aí, Deus, quando eu tinha 16 anos... o irmão do Jota namorava a minha vizinha. Isso. E a minha vizinha, tipo, tem um irmão. O irmão dela é nosso parceiro. Fazia isso, ali, churrasco e tal, ali. E... O Jota ia junto com o irmão dele lá nos festivos, fizemos amizade lá. E aí, cara... Amizade de 15 anos, acho. Aí o Jota foi... O Jota ele acabou casando, né? Posso falar isso ou não? Pode. Tu era casado, o Jota ficamos uns 8 anos sem se ver. Isso. E o Jefinho, cara, a gente se conhece, desde tempo já, muitos anos. O Jefinho era amigo do meu irmão mais velho. Sou ainda. Não, tipo, é amigo do meu irmão mais velho, mas bem antes de mim. Aí, através da amizade dele com meu irmão, a gente se conheceu. Cara, depois que nossas esposas fizeram amizade, a gente começou se aproximando mais ainda lá em 2015, né, Jefinho? Isso, 2015. E aí a gente na virada de 2014 para 2015. Isso, a gente começou, tudo, churrasco direto e coisa arada. E aí o Jefinho foi o primeiro a começar a gravar comigo. E depois entrou o Jota. Vocês veem como é que é a coincidência. A gente foi no primeiro encontro de youtuber aqui em Joinville, no shopping. A gente nem sabia que o Jota trabalhava lá. Foi no segundo encontro. Foi no segundo? Era no segundo. O primeiro foi numa pizzaria, ele ficou maior, a gente foi no shopping. E aí esse encontro de youtuber foi no shopping, na frente da loja onde o Jota trabalhava. O Jota era gerente lá da loja. E o Jota reconheceu o Jefinho lá e ele ficou assim curioso de saber o porquê que as pessoas estavam indo lá tirar foto com a gente e conversando. E aí ele teve interesse de participar também. O Jota já serviu exército, tudo, era militar, acostumado a entrar em mata fechada. E aí ele gostava do tema de terror também, entrou pra equipe e, cara, todo mundo que começou a gravar aqui no canal, ninguém começou por dinheiro, era só por gostar de fazer mesmo. E a gente nunca imaginou que a gente ia estar onde a gente está hoje aqui, trabalhando com o YouTube, vivendo disso e, cara, fazendo o que gosta, cara, que é fazer esses vídeos de terror pra vocês. Muita luta, mas hoje... Muita luta, mas é isso aí. E a gente eu já te conhecia também do tempo, da mesma situação que o Chamos, né? Isso. Lá do tempo do churras lá com o Jonas. Olha só, pessoal, bastante perguntas aqui. Infelizmente não dá de responder todas, né? Tiveram aqui, acho que, cara, umas 200, 300 perguntas e muitas perguntas repetidas. Então a gente selecionou, acho que tiveram mais... eu fui selecionando aqui conforme eu ia lendo, mas muita gente perguntou sobre lendas novas. Qual foi a pior lenda do ano, a gente foi tudo respondendo aqui, né? Mulher de Preto, se a gente vai continuar gravando na Mulher de Preto, cara, saiu o vídeo agora, recentemente, da Mulher de Preto, é uma lenda que com certeza a gente vai sempre estar gravando, enquanto essa coisa existir lá, a gente vai estar trazendo para vocês. Mas é isso, esse vídeo eu acho que já ficou até longo, é um vídeo às vezes um pouco cansativo para quem assiste, mas eu acho que essas foram as principais perguntas. Se a gente não respondeu a sua, eu peço desculpa. Não dá para responder todas, senão ia ficar um vídeo aqui de 24 horas. Obrigado por quem mandou pergunta, obrigado por quem assistiu esse vídeo até agora. Peço para vocês se inscreverem no canal do Jota, o Jefinho, que tá o link aqui na descrição. Tem o trampo deles individual. Preciso muito do apoio de vocês para eles seguir com o trabalho deles lá, tá bom? Entra lá, pessoal, por favor. Em nome aqui do canal Chamos, entra lá no canal deles, se inscreve lá para dar aquela força para eles, tá bom? O trabalho deles é bem bacana, vocês vão curtir lá, tá bom? Só vídeo pancada de terror. É isso. Obrigado por assistir o vídeo até agora, um forte abraço para vocês e até os próximos vídeos aqui do canal. Valeu, pessoal!